Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Minha mãe já vinha se queixando daquela dorzinha no quadril. Já tinha uma certa idade e era até natural, né, que isso começasse a acontecer. Eu morava em Curitiba com a minha irmã e a mãe morava em São Mateus do Sul com o meu irmão. Um dia, meu irmão ligou, sabe, todo apavorado, contando que a mãe tinha sofrido uma queda em casa e quebrado a perna, justamente, adivinha, na área do quadril, aquela em que ela sentia as dores. Foi todo mundo assustado, sabe? Ficou todo mundo apavorado, porque a pessoa já tem, né, uma certa idade, tem aquele problema, e mais do que isso, ainda quebra justamente ali naquele lugar. O fato é que depois de tratá-la no hospital, depois que ela teve alta e voltou para casa, aí eu precisei fazer uma escolha. Não foi uma decisão muito fácil, mas acabei pedindo a conta no serviço e voltando a morar lá com ela e o meu irmão, para poder ajudar a cuidar dela, né? Porque meu irmão também trabalhava. Mas depois que elas cresceram, eu tinha vindo para cá para poder ajudar, né? A minha irmã ali com as crianças. Mas depois que elas cresceram, que começaram a estudar, acabei arranjando emprego e, sinceramente, não estava mais nos meus planos voltar lá para São Mateus. Até porque estava namorando sério um rapaz que eu tinha conhecido ali perto do meu trabalho. Quando contei para ele que ia pedir a conta, voltar a morar com a mãe, ele ficou abatido, eu senti. Mas sabe, me deu força. Olha, Luísa, é chato, né? Mas mãe é mãe, né? Tem que ajudar mesmo, até porque São Mateus também não fica tão longe. A gente vai conversando aqui por telefone, quando der. Eu vou lá te ver, ou então você vem aqui. Apesar da compreensão dele, eu fiquei preocupada com o nosso namoro. Era apaixonada pelo Adriano e sabia que não seria fácil ficar longe dele. Ia sentir saudade, né? Ia sentir a falta, até porque a gente se via praticamente todos os dias. Só que ele mesmo tinha dito, mãe é mãe, né? Não podia me isentar de ir até lá ajudá-la. E também não seria para sempre. Depois que ela se recuperasse, que já tivesse dando conta de se virar sozinha, eu voltaria. O Adriano acabou me levando até lá. Detalhe, ele ainda não conhecia minha mãe. Na verdade, nem meu irmão. Até porque fazia pouco tempo que a gente estava junto. 6 meses, se tanto. Apesar de não ser tanto tempo assim, olha, a impressão que eu tinha é de que a gente estava junto há muito mais tempo. Parecia uma vida, de tanto que a gente gostava um do outro. Meu coração ficou apertado, juro. Pequenininho, pequenininho, quando ele voltou para Curitiba e me deixou lá em São Mateus. Ele passou o final de semana todo comigo, mas antes mesmo de ele ir embora, eu já estava quase chorando, com muita saudade, sofrendo por antecipação. Ainda bem que tinha internet, né? Celular, do contrário. E foi pelo celular que a gente foi, de certo modo, assim, tentando amenizar a saudade dos primeiros dias. Infelizmente, ele não pôde ir me ver no final de semana seguinte. Logo nos primeiros dias, o meu irmão veio me falar. Sabe o Marcelo? Eu falei para ele que você voltou de Curitiba, que vai passar uns tempos aqui cuidando da mãe. Ele falou que quer muito ver você. O Marcelo, puxa vida, Lorival. Não sei se é uma boa ideia, viu? Agora eu tô namorando, esqueceu? Tá, mas o que você quer que eu faça? Não tem nada com isso. Ele que falou que vai dar uma passada aqui. Olha, eu fiquei meio perturbada, digamos, não vou negar. Porque o Marcelo não era qualquer pessoa. Já tínhamos tido um envolvimento no passado, um namoro, pouco antes de eu vir embora para Curitiba. Ele era muito amigo do meu irmão. E o Lorival sempre deu muita força para a gente ficar junto. Olha, na época, inclusive, não vou mentir que eu gostava dele. E não era pouco.
Não era assim um exagero, uma paixão arrebatadora, mas eu gostava dele. Na verdade mesmo, nem chegamos a namorar firme. Ficamos juntos algumas vezes, digamos. Ele até queria namorar sério comigo, mas não sei. Na época eu achei melhor a gente continuar daquele jeito, sabe? Manter o nosso relacionamento naquele pé. Na época em que vim morar com a minha irmã, inclusive, ele chegou a vir algumas vezes para cá me ver. Mas com o tempo, sabe como é, né? Por uma escolha minha até, a gente acabou se afastando. Até que no sábado, à tardinha, ele apareceu. Tinha trocado de carro, era um modelo novo, bonito. Ele também estava vestido assim, todo alinhado. Como eu estava ali na frente de casa, quando ele chegou, depois dos cumprimentos, eu até falei assim, em tom de brincadeira. Nossa, ganhou na loteria e não contou nada pra gente? Ué, por quê? Ah, sei lá. Andando de carro zero, roupa de marca, tá elegante, hein? Ele deu uma olhada pro carro, assim, depois olhou pra mim. Capaz, não mudei nada meu estilo. Só o carro que eu troquei, mas é financiado. Mas e você, me conta? Como que você tá lá? O Lirivan me falou que você voltou aqui pra casa da tua mãe pra cuidar dela? Quer dizer, é por uns tempos, né? Até ela se recuperar. Ficamos ali conversando. Primeiro do que tinha acontecido com a minha mãe, do tombo que ela tinha levado, da situação. Ele fez um monte de perguntas, inclusive sobre o Adriano. Ele naturalmente sabia que eu estava namorando. Até porque meu irmão devia ter contado para ele. Quis saber a verdade. Se eu estava gostando do rapaz, se era só um passatempo, ou se já tinha inclusive terminado. Olha, eu sabia que ele gostava de mim. Ou pelo menos ainda tinha um certo interesse. Por isso, não achei legal ficar falando sobre o meu namoro, sabe? Tratei de mudar de assunto. Quis saber como estava a vida dele, o trabalho, se ele estava saindo com alguém. E nessa hora, mesmo sabendo que eu estava namorando, ele falou assim com a voz toda melosa. Sabe que apesar do tempo, eu ainda não consegui te esquecer? Marcelo, acho melhor a gente não falar nisso, tá? Eu tô com o Adriano, eu gosto dele, não é legal. Tá bem, tá bem. Não tá mais aqui quem falou. Mas vem cá, você não quer dar uma volta? Beber alguma coisa? Não tem como, não dá pra deixar a mãe sozinha. Bom, mas aqui no portão a gente pode continuar conversando, né? Falei que sim, e em resumo, ficamos quase 2 horas ali, batendo papo. Sabe, a companhia dele era boa. Só fiquei mesmo preocupada por causa do Adriano. Fiquei imaginando se ele nos visse ali. Se ele chegasse na casa da minha mãe, justamente naquele momento. Ele não sabia da história que nós tínhamos vivido, eu e o Marcelo, mas com certeza não ia gostar, né? De nos ver ali, de conversa fiada. Tá certo que ele não tinha avisado nada que ia me ver, mas se chegasse de surpresa, enfim, fui tocando a minha vida desse modo, cuidando da casa, ajudando minha mãe, matando a saudade do meu namorado por mensagem, por ligação. Ele também vinha me ver a cada 2, 3 semanas. E o Marcelo também começou a se fazer presente. De tanto ele insistir, eu tinha lhe passado o meu número. E praticamente todos os dias ele mandava alguma coisa, uma mensagem. Mas tudo assim, na base da amizade. E quando sabia que meu namorado não ia me ver, dava um jeito de aparecer na casa da mãe ali para conversar um pouco. Repito, tudo na base da amizade mesmo. Até que numa dessas vezes, já cansado de tanto ficar em casa, acabei aceitando quando ele me convidou para dar uma volta de carro. Como meu irmão estava ali em casa, ele podia muito bem ficar de olho na mãe, ajudá-la se ela precisasse de alguma coisa. Enquanto isso,
saí dar umas voltas de carro pela cidade com o Marcelo. No fim, paramos numa lanchonete e ficamos ali tomando um refri. Juro, não aconteceu nada demais entre nós. E nem eu deixaria acontecer. Foi tudo mesmo na base da amizade. Eu tinha deixado minha bolsa dentro do carro dele. E o celular estava junto. E quando resolvemos voltar, quando eu fui conferir, vi que tinha 3 chamadas perdidas do Adriano. Sem contar as mensagens, né? Ele querendo saber onde é que eu estava, fazendo o quê, por que não estava atendendo o telefone. Olha, eu não quis conversar com ele ali com o Marcelo do lado. Por isso, resolvi retornar a ligação depois que chegasse em casa. Só que tive uma grande surpresa. Assim que o Marcelo encostou o carro ali na frente, eu olhei para o lado da rua e vi o carro do meu namorado estacionado. Olha que susto. Que susto que eu levei. Nem tive tempo para tentar me recobrar. Porque ao ver que estávamos chegando, eu com aquele rapaz do lado, ele desceu do carro rápido e se aproximou ali de nós. Naquelas alturas, eu já tinha descido. Meu coração estava na boca quando ele ficou frente a frente comigo. Onde você estava, hein, Luísa? Quem é esse cara? Por que você não atendeu as ligações? Estava muito ocupada? Sabe quando você tenta falar, mas não consegue, a voz não sai? Eu até tentei me justificar. Mas sabe, só consegui gaguejar. Eu não estava fazendo nada de errado. Juro pela minha mãe. Mas só pela cara dele, dava para notar que ele estava furo da vida. Furioso. Isso depois de ter me ligado, mandado mensagem, e eu não ter respondido. Olha, até eu, se estivesse no seu lugar, acho que iria pensar bobagem. De repente, num esforço supremo, consegui balbuciar algumas palavras. Não é nada do que você está pensando, Adriano. O Marcelo é amigo do Lorival. A gente saiu para dar uma volta. Eu estava cansado de ficar em casa. Nisso, Marcelo também já tinha saído do carro e se aproximou, tentando se explicar. Nessa parte, eu preciso reconhecer que ele até tentou me ajudar. Falou a verdade. Só que foi pior do que se tivesse ficado quieto. Quase deu briga, e briga feia. Pedi pro Adriano pra gente entrar e conversar lá dentro. Ele me atendeu. Só que deu para ver que assim que ele entrou, ele estava muito, mas muito furioso. E no que o Marcelo se foi, porque eu pedi, né? Marcelo, vai para casa, depois... O Adriano me olhou com aquela cara. Sabe aquela expressão de decepção? Então é assim, né, Luísa? Eu vim de Curitiba só para te ver, só para isso, para ficar com você. E você aproveita a minha ausência para ficar com outro cara pelas minhas costas. Mas eu não fiquei com ele, Adriano. Eu juro pela minha mãe. Pare de jurar em vão, guria. Eu já sei que você e esse cara foram namorados antes de você ir embora lá para Curitiba. Quem foi que te falou? Foi a mãe? Qual a diferença? Tem alguma diferença? E a gente nem foi namorado, para você saber, viu? A gente só ficou umas 3 ou 4 vezes. O que eu tenho com isso? Hein, menina? O que adianta você dizer que só ficou, só... Não interessa. Mesmo jurando pela minha mãe, ele começou a me acusar de um monte de coisas que eu nunca tinha feito. Eu até entendo o fato de não ter atendido o celular quando ele me ligou, que aquilo contribuiu para aumentar a suspeita dele, mas, meu Deus, será que ele não confiava em mim nem um pouco? Vivia dizendo que me amava, mas não confiava em mim. Eu nunca tinha duvidado de nada que ele me falava, nada, mesmo ele estando sozinho lá em Curitiba. Ele ainda falou: foi bom eu ter vindo de surpresa, viu? Sem te falar nada, porque
Assim pude pegar você no pulo. Você quer saber de uma coisa? Eu já andava mesmo bem desconfiado que você estivesse aprontando. Ou você pensa que eu não notei que você estava esquisita quando estive aqui a última vez, sabe? Esquisita? Mas que esquisita? Pare de me acusar de coisa que eu não fiz. Eu não estava esquisita. Estava normal. Meu Deus. Jurei até pela minha mãe. Será que isso não te basta? Ele deu um sorrisinho debochado quando eu falei assim. Sabe aquela ironia? Sim, jurar qualquer um pode jurar. Principalmente se forem falsos. Resultado, a gente acabou brigando feio. Porque pelas tantas, eu me irritei também, porque é duro você ser acusado de uma coisa que você não fez. Olha, se for pra você ficar desconfiando de mim, me acusando de coisa que eu não fiz, melhor então você ir embora, viu? Vai e nem precisa voltar. Claro que falei aquilo no calor do momento, na hora da raiva, da boca pra fora. Ele ficou me olhando assim em silêncio durante um tempo. Depois me deu as costas e foi embora. Entrou no carro e se foi. Me arrependi do que eu falei. Fiquei ligando para ele depois, como uma tonta, mandando mensagem, pedindo que ele voltasse. Só que nada. Ele nem me atendeu. E nem nos dias que se seguiram eu consegui conversar com ele. Ele até via as mensagens que eu mandava, só que não respondia. Marcelo me ligou depois, pediu um monte de desculpas, disse que não queria atrapalhar minha vida. Mas eu falei que ele não tinha culpa. Não tinha mesmo, né? Que o cabeça dura da história não era ele, era o Adriano. Simplesmente não teve mais acerto entre nós. Final de semana, consegui até conversar com ele. Só que naquelas alturas, já era tarde. Ele terminou tudo e ainda deixou bem claro: não sou palhaço de ninguém para ficar sendo feito de idiota, viu? Acabou. Fica aí com o teu amiguinho. Sofri muito, porque ele foi injusto comigo. Sabe, até certo ponto eu entendi a irritação dele, mas depois eu fiquei pensando e me perguntando: meu Deus, que amor é esse? Que a pessoa não acredita em nada do que você fala? Se ele tivesse visto alguma coisa. Mas não viu nada, até porque não aconteceu nada mesmo. Olha, foi muita injustiça comigo. Muita. Eu talvez não devesse ter aceitado daquelas voltinhas de carro lá com o Marcelo, tá certo. Mas eu juro que não fiz nada de errado. Aliás, outra coisa que ele falou que também me deixou muito, mas muito magoada. Sabe, foi uma coisa que ele não devia ter dito, viu? Até porque nem fazia sentido ele falar uma coisa daquela, uma coisa... Ele foi cruel comigo. Quer saber de uma coisa? Ele falou: quem sabe a tua mãe esteja nessa situação que ela tá, de cama, com a perna toda arrebentada, por conta desses juramentos falsos que você faz em nome dela. Vamos convir, né? Isso é coisa para se dizer. Olha, quando ele falou aquilo, eu chorei, eu não consegui me segurar. O que a mãe tinha a ver com isso? E que juramento falso que eu tinha feito? Talvez eu tenha errado também, mas se jurei pelo nome dela, foi para ele ver que eu estava sendo sincera. Mas até isso ele distorceu. Mesmo depois que a minha mãe se recuperou, que eu voltei a morar aqui com a minha irmã, não teve mais acerto entre nós. Ele decidiu se afastar e nada do que eu fiz, do que eu falei, foi capaz de mudar a decisão dele. Ele virou a cara para mim, como se não me conhecesse. Olha, foi demais, foi um exagero a reação dele por uma coisa que não teve tanta importância assim. Meu Deus, eu jurei pela minha mãe. Mas nada do que eu falei adiantou, nada. E que pena, viu? Porque eu o amava de verdade.
Sinto muito por ele não ter confiado em mim, porque eu o amava e sei que ele também gostava de mim, quem sabe ainda goste. Mas sabe aquela pessoa cabeça dura? Nada do que você fala, acredita? Ele não acreditou em nada do que eu falei. Tanto que tem horas que eu até penso, quer saber, tá doendo agora, mas um dia vai passar. E quem sabe seja até melhor. Se agora durante o namoro, ele teve a reação que teve por uma bobagem dessa, por uma coisa que não aconteceu, só porque ele não acreditou em mim. O que seria se a gente se casasse, por exemplo, e acontecesse qualquer coisa, qualquer contratempo? Seria separação na certa. Porque amor sem confiança não dá. Não dá mesmo. Mas é triste, viu? Porque é tão difícil a gente gostar de uma pessoa, se apaixonar, sentir aquele amor, aquele desejo, aquela vontade de viver do lado daquela pessoa até o final dos tempos, até o último suspiro. E de repente a pessoa arrebentar com tudo, só porque não acredita na tua palavra, só porque não confia no teu amor, do jeito que ele não confiou.